Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã em São Paulo começava como todas as outras, com aquela agitação característica que fazia a cidade pulsar desde as primeiras horas do dia. O sol, ainda tímido, se escondia atrás dos prédios imensos da Avenida Paulista, mas o movimento já tomava conta das calçadas largas, repletas de pessoas apressadas, cada uma carregando sua própria história, seus próprios sonhos, suas próprias batalhas silenciosas. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de pão na chapa que vinha das padarias lotadas, onde executivos de terno faziam fila, ao lado de entregadores de aplicativo, todos unidos pela mesma necessidade de começar o dia com aquela dose de energia que só a capital paulista sabia exigir. Mariana Almeida observava tudo isso da janela do seu apartamento, no 12º andar de um edifício residencial na Rua Augusta, a poucos quarteirões da Paulista. Ela segurava uma xícara de café entre as mãos, sentindo o calor da porcelana aquecer seus dedos, enquanto seus olhos percorriam a paisagem urbana que se estendia até onde a vista alcançava. 10 anos. Já se passavam 10 anos desde que ela havia chegado a São Paulo vinda de Ribeirão Preto, com apenas 22 anos. Uma mala velha cheia de roupas simples e um coração transbordando de sonhos que pareciam grandes demais para uma menina do interior. Mas ela havia conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos, contra todas as noites em que chorou de cansaço e solidão naquele mesmo apartamento que agora era seu refúgio, ela havia construído uma carreira sólida como arquiteta em um dos escritórios mais respeitados da cidade. Mariana respirou fundo, sentindo o peso daquela conquista e também o peso de tudo que ela havia deixado para trás para chegar até ali. Não apenas a cidade pequena onde nascera, não apenas a família que ficara distante, mas também pedaços de si mesma que ela havia enterrado tão fundo que às vezes conseguia passar dias inteiros sem lembrar que eles existiam. Quase conseguia. O celular vibrou sobre a mesa de centro, trazendo Mariana de volta ao presente. Era uma mensagem de Helena Castilho, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de arquitetura. Helena, sempre animada, sempre positiva, sempre cheia de planos e entusiasmo contagiante. Mari, bom dia. Meu amor, não esquece do almoço hoje, hein? Eu e a Laura estamos morrendo de saudade de você. 12:00 em ponto naquele restaurante italiano que você adora. Beijos 1000. Mariana sorriu, mas era um sorriso que carregava algo de melancólico, algo que ela não saberia explicar se alguém perguntasse. Helena era a única pessoa em São Paulo que realmente a conhecia, ou pelo menos que conhecia a versão de Mariana que ela permitia ser conhecida. Elas haviam se aproximado logo no primeiro semestre da faculdade, duas meninas do interior, tentando se encontrar na imensidão daquela metrópole assustadora e fascinante. Helena viera de Campinas, de uma família tradicional, com um sobrenome que abria portas e recursos que facilitavam o caminho. Mariana viera de uma realidade bem diferente, filha de um marceneiro e de uma professora primária. Gente simples e trabalhadora que juntara cada centavo para dar à filha a chance de estudar na capital. Apesar das diferenças, a amizade entre elas havia florescido rápida e genuinamente. Helena era generosa, emprestava livros caros, dividia anotações, convidava Mariana para festas e eventos, onde ela conheceu pessoas que mais tarde se tornariam importantes para sua carreira. Mariana, por sua vez, trazia para Helena uma leveza, uma autenticidade, uma forma de ver o mundo que não estava contaminada pelo peso das expectativas familiares e sociais que sempre pressionaram a amiga. Mas havia algo que Helena nunca soube. Algo que Mariana guardava trancado em um compartimento tão secreto da sua alma que às vezes ela mesma se convencia de que aquilo nunca havia acontecido. Um erro, uma fraqueza, uma traição imperdoável que, se revelada, destruiria não apenas a amizade mais importante da sua vida, mas também a imagem que Helena tinha dela, a imagem que Mariana tinha de si mesma.
Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios que começavam a se formar como nuvens pesadas em um dia que prometia tempestade. Hoje era segunda-feira, dia de recomeço, dia de foco no trabalho. E o trabalho era justamente a razão pela qual ela não podia se dar ao luxo de mergulhar em memórias que só traziam dor. Mariana terminou o café, tomou um banho rápido, mas revigorante. Vestiu um conjunto social discreto, mas elegante, um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e calça de alfaiataria preta, prendeu os cabelos castanhos escuros em um coque baixo e prático. Passou um batom nude que realçava seus lábios sem chamar muita atenção, e saiu de casa com a determinação de quem sabia exatamente o que precisava fazer. O escritório de arquitetura ficava no coração financeiro da Paulista, em um daqueles edifícios de vidro espelhado que refletiam o céu e criavam a ilusão de que tocavam as nuvens. Mariana trabalha na Mancini e Associados havia 8 anos, desde que terminara o estágio e fora contratada como arquiteta júnior. Nesse tempo, ela provou seu valor projeto após projeto, conquistou a confiança dos sócios, subiu de cargo, ganhou autonomia, construiu uma reputação de profissional meticulosa, criativa e absolutamente confiável. Ao entrar no escritório, Mariana cumprimentou a recepcionista com um aceno educado, pegou um café na copa e seguiu para sua mesa, uma estação de trabalho ampla e organizada, repleta de maquetes, plantas arquitetônicas e uma prancheta digital de última geração. Ela adorava aquele espaço. Ali, cercada de linhas, medidas, conceitos e possibilidades, ela se sentia segura. A arquitetura tinha regras claras, proporções que faziam sentido, estruturas que podiam ser calculadas e previstas. Tudo o oposto da vida real, onde as emoções não seguiam plantas baixas e os corações não respeitavam projetos estruturais. Ela mal havia ligado o computador quando Fábio Mancini, um dos sócios fundadores do escritório, apareceu ao lado da sua mesa com um sorriso largo e empolgado. "Mariana, bom dia. Preciso falar com você. Sala de reunião em 5 minutos, pode ser?" Mariana ergueu as sobrancelhas intrigada. Fábio era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação discreta, sempre vestido de forma impecável, com uma energia que desafiava a idade. Ele raramente convocava reuniões individuais sem avisar com antecedência. "Claro, Fábio. Alguma novidade?" "Grande novidade", ele respondeu, os olhos brilhando com aquela empolgação que Mariana reconhecia bem. Era a expressão de alguém que estava prestes a apresentar um projeto importante. "Você vai adorar." 5 minutos depois, Mariana estava sentada em uma das cadeiras estofadas da sala de reunião, de frente para Fábio e para uma pasta de couro marrom que ele colocou sobre a mesa de vidro com um gesto quase teatral. "Mariana, eu e o Carlos conversamos muito sobre isso nos últimos dias e chegamos à conclusão de que você é a pessoa ideal para liderar o próximo grande projeto do escritório." Mariana sentiu o coração acelerar. Grandes projetos significavam grandes responsabilidades, mas também grandes oportunidades. Era exatamente o tipo de desafio que ela vinha buscando, que provaria de uma vez por todas que ela não era apenas competente, mas excepcional. "Estou ouvindo", ela disse, tentando manter a voz calma apesar da empolgação que começava a crescer dentro dela. Fábio abriu a pasta e deslizou algumas fotografias pela mesa. Eram imagens de um edifício antigo de arquitetura clássica, com detalhes em arte deco que remetiam aos anos 40, época dourada da construção civil em São Paulo. A fachada estava desgastada, mas ainda era possível enxergar a beleza original, a imponência, o caráter histórico que tornava aquele prédio especial em meio ao mar de concreto e vidro que dominava a Paulista. "Este é o edifício Santa Clara", Fábio começou, sua voz assumindo um tom quase reverente. "Foi construído em 1943 por um dos arquitetos mais importantes da época. Ele fica bem ali na Paulista, esquina com a Rua da Consolação, e pertenceu por décadas à família Castilho, uma das famílias mais tradicionais de São Paulo." Mariana sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir aquele sobrenome. Castilho. Não podia ser.
Eram muitos Castilhos em São Paulo. Era um sobrenome comum, não significava necessariamente que tinha alguma relação com Helena. O atual proprietário é Rodrigo Castilho, Fábio continuou, e Mariana teve que fazer um esforço consciente para manter a expressão neutra. Ele herdou o edifício do pai, que faleceu há 2 anos. Rodrigo é empresário, tem alguns negócios no setor de tecnologia e decidiu reformar completamente o prédio para transformá-lo em um espaço cultural, com biblioteca, café, salas de coworking, galeria de arte, auditório. Um projeto lindo, ambicioso, que vai devolver aquele edifício histórico para a cidade de uma forma totalmente nova. E ele nos procurou para fazer o projeto de reforma, Mariana concluiu, sua mente já trabalhando nas possibilidades, tentando não pensar no fato de que Rodrigo Castilho era o irmão de Helena, o irmão mais velho que ela mencionava com frequência, mas que Mariana nunca havia conhecido pessoalmente. Exatamente. E ele foi muito claro. Quero um profissional que entenda de preservação histórica, que respeite a alma do edifício, mas que também tenha visão contemporânea para criar algo inovador. Mariana, eu pensei em você imediatamente. Você tem sensibilidade, você tem técnica, você tem a visão que esse projeto precisa. Mariana sentiu uma mistura de orgulho, ansiedade e algo parecido com medo. Era a oportunidade que ela sempre quis, mas as circunstâncias eram complicadas de uma forma que Fábio jamais poderia imaginar. Quando seria a primeira reunião com o cliente? Amanhã, terça-feira, às 15h, aqui mesmo no escritório. Rodrigo quer conhecer a equipe, discutir as ideias iniciais, entender nossa abordagem. Mariana respirou fundo. Não havia como recusar, não havia razão profissional para recusar. E talvez, só talvez, trabalhar com Rodrigo fosse completamente neutro, profissional, sem nenhuma complicação. Aceito, ela disse, e ao dizer aquelas palavras teve a estranha sensação de que estava abrindo uma porta que não conseguiria mais fechar. O resto do dia passou em uma névoa de reuniões, e-mails, ligações e planejamento. Mariana mergulhou no trabalho com a intensidade que sempre a caracterizou, pesquisando tudo que conseguiu encontrar sobre o edifício Santa Clara, sua história, seus arquitetos originais, as características arquitetônicas que precisavam ser preservadas. Ela fez anotações extensas, criou pastas digitais organizadas, começou a esboçar ideias preliminares, tudo para se preparar para a reunião do dia seguinte. Quando deu meio-dia, Mariana pegou a bolsa e seguiu para o restaurante italiano onde encontraria Helena e Laura. O lugar ficava a poucos quarteirões do escritório, um estabelecimento aconchegante e charmoso, com mesinhas de madeira escura, toalhas xadrez vermelhas e brancas e aquele cheiro inconfundível de molho de tomate caseiro e manjericão fresco, que fazia qualquer pessoa sentir fome instantaneamente. Helena já estava lá, sentada em uma mesa próxima à janela, e ao lado dela estava Laura, uma menina de 14 anos, alta para a idade, magra, com cabelos castanhos claros que caíam lisos até os ombros, olhos amendoados que brilhavam com uma inteligência viva e um sorriso que iluminava o rosto em um jeito que sempre fazia o coração de Mariana apertar de uma forma que ela não conseguia explicar. Mari, Helena se levantou e abraçou a amiga com aquele entusiasmo que nunca diminuía. Não importava quantas vezes elas se vissem. Que saudade, menina, você anda sumida, hein? Desculpa, Rê. Vocês sabem como é. Trabalho sem parar. Tia Mari. Laura também se levantou e abraçou Mariana, e naquele momento, com a menina entre seus braços, Mariana sentiu algo que sempre sentia quando estava perto de Laura. Uma conexão inexplicável, uma ternura devastadora, uma dor que ela não sabia se era real ou apenas fruto da sua imaginação culpada. As 3 se sentaram e pediram a comida. Helena falou animadamente sobre a clínica de psicologia que ela dirigia, sobre os casos interessantes que havia atendido, sobre um congresso que estava organizando. Laura contou sobre a escola, sobre as provas que se aproximavam, sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo, sobre arquitetura sustentável e que, segundo ela, havia sido inspirado nas conversas que tinha com a tia Mari. Mariana ouvia, sorria, participava da conversa,
mas uma parte dela estava distante, observando Laura com uma atenção que ia além do carinho de madrinha. Cada gesto, cada expressão, cada maneirismo. Ela procurava semelhanças, procurava confirmações, procurava respostas para perguntas que a assombravam há anos. Seria possível? Laura tinha 14 anos. A filha que Mariana entregara para a adoção 15 anos atrás teria exatamente essa idade. As datas batiam, a cidade batia. Os detalhes que Helena havia mencionado ao longo dos anos sobre o processo de adoção, sempre de forma discreta, respeitosa, batiam. Mas Mariana nunca teve coragem de perguntar diretamente. Nunca teve coragem de confirmar. Porque se fosse verdade, o que ela faria? Como lidaria com o fato de que a filha que abandonara estava sendo criada pela melhor amiga, sem que nenhuma das duas soubesse da conexão que as ligava? Mari, você está bem? A voz de Helena a trouxe de volta. Você ficou meio distante agora. Desculpa, Rê. É que eu recebi uma notícia importante hoje no trabalho. Vou liderar um projeto grande. Estou meio ansiosa. Que maravilha. Conta tudo. Mariana hesitou por um segundo, mas então decidiu que não havia razão para esconder. É a reforma do edifício Santa Clara, aquele prédio antigo na Paulista. O rosto de Helena se iluminou em surpresa genuína. Sério? Mas esse edifício pertence à minha família. É o prédio do meu pai, que agora é do Rodrigo. Mariana sentiu o estômago revirar. Claro, ela já sabia disso, mas ouvir Helena confirmar tornava tudo mais real, mais complicado. Pois é, vou ter a primeira reunião com ele amanhã. Mari, que coincidência incrível. Você precisa conhecer meu irmão. Ele é maravilhoso, super dedicado, um pouco workaholic, confesso, mas tem um coração enorme. Desde que ele se separou da Camila, ficou meio recluso. Mas tenho certeza de que vão trabalhar super bem juntos. Mariana forçou um sorriso. Tenho certeza também. Mas por dentro, ela sabia que nada disso seria simples. Nada nunca era simples quando o passado insistia em se misturar com o presente, quando os segredos enterrados começavam a cavar seu caminho de volta à superfície. Na manhã seguinte, terça-feira, Mariana acordou mais cedo do que o normal. Havia dormido mal, sonhos confusos e inquietantes, perturbando o sono raso e cheio de interrupções. Ela se preparou com ainda mais cuidado do que de costume, escolhendo um vestido social na cor verde esmeralda que realçava seus olhos castanhos esverdeados, uma maquiagem discreta, mas impecável, sapatos de salto médio que adicionavam elegância sem exagerar. Ela queria causar uma boa impressão profissional. Era o que ela dizia para si mesma. Mas, no fundo, uma parte dela se perguntava se não havia algo mais por trás daquela preocupação excessiva com a aparência. Às 2h45 da tarde, Mariana estava na sala de reunião, revisando pela 10ª vez as anotações que havia preparado, os esboços iniciais, as referências de projetos similares. Fábio entrou na sala alguns minutos depois, acompanhado de Carlos, o outro sócio, e de 2 arquitetos juniores que fariam parte da equipe. E então, pontualmente às 3h, a recepcionista anunciou a chegada do cliente. Rodrigo Castilho entrou na sala e Mariana sentiu, literalmente sentiu o ar mudar. Ele era alto, devia ter cerca de 1,85 m, ombros largos, postura confiante, mas não arrogante, cabelos escuros penteados para trás de forma elegante, mas natural, olhos também escuros que pareciam absorver tudo ao redor com uma inteligência aguçada. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, calça social cinza e um relógio de pulso que mesmo de longe Mariana reconheceu como caro, mas discreto. Ele tinha aquela presença que algumas pessoas simplesmente possuem, aquela combinação de charme natural, segurança e algo de vulnerável que o tornava humano, acessível, interessante. Rodrigo cumprimentou Fábio com um aperto de mão firme, depois Carlos, depois os outros membros da equipe. E então seus olhos encontraram os de Mariana. Ele parou por uma fração de segundo, apenas uma fração, mas foi o suficiente para que Mariana percebesse. Ele estendeu a mão e ela a apertou,
sentindo o calor da palma dele contra a sua, sentindo algo que não sentia há muito tempo, algo que a deixou completamente sem chão. Mariana Almeida, Fábio fez as apresentações. Ela será a arquiteta líder do projeto. Prazer, Mariana, Rodrigo disse, e sua voz era grave, quente, com uma suavidade que contrastava com a firmeza da sua presença. Fábio me falou muito sobre você. Estou ansioso para trabalharmos juntos. O prazer é meu. Rodrigo, Mariana respondeu, e percebeu que sua própria voz saiu mais baixa do que pretendia, quase íntima demais para um primeiro encontro profissional. Eles se sentaram ao redor da mesa e a reunião começou. Rodrigo explicou sua visão para o edifício, a importância histórica que aquele lugar tinha para sua família. A vontade de transformá-lo em algo que servisse à cidade, que fosse um espaço de encontro, cultura, criação. Ele falava com paixão, com conhecimento, mas também com uma humildade que impressionou Mariana. Não era um cliente autoritário querendo impor ideias, era alguém genuinamente interessado em colaborar, em ouvir, em construir algo especial junto com a equipe. Mariana apresentou suas pesquisas preliminares, mostrou referências, discutiu possibilidades de preservação e inovação, e conforme a conversa fluía, ela percebeu algo perturbador. Havia uma conexão entre eles, uma sintonia. Rodrigo entendia o que ela dizia antes mesmo de ela terminar as frases. Ele fazia perguntas inteligentes, ria dos comentários dela, olhava para ela de uma forma que ia além do profissional, como se estivesse realmente a vendo, não apenas como a arquiteta do projeto, mas como Mariana, a pessoa. A reunião durou quase 2 horas. Quando terminou, todos saíram satisfeitos, animados, cheios de ideias. Rodrigo se despediu da equipe e, ao chegar em Mariana, ele hesitou por um momento. Mariana, eu sei que minha irmã Helena é sua melhor amiga. Ela me contou que vocês almoçaram ontem e que você mencionou o projeto. Mariana assentiu, o coração disparando. Ela falou maravilhas sobre você, Rodrigo continuou. E agora eu entendo por quê. Foi um prazer conhecê-la. Tenho certeza de que faremos um trabalho incrível juntos. Tenho certeza também, Mariana disse, e dessa vez não estava apenas sendo educada. Rodrigo sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro, e saiu da sala. Mariana ficou ali parada, sentindo o coração bater forte demais, rápido demais. Ela sabia o que aquilo significava. Reconhecia os sinais, a atração, o interesse, a conexão inexplicável que acontecia entre duas pessoas e que não seguia lógica nenhuma, não pedia permissão, não esperava o momento certo. Mas também sabia que aquilo era impossível. Rodrigo era o irmão de Helena, e Helena era a amiga que ela havia traído de uma forma imperdoável 15 anos atrás, mesmo que Helena nunca tivesse descoberto. Como Mariana poderia se aproximar de Rodrigo, carregando esse peso? Como poderia permitir que algo crescesse entre eles, sabendo do segredo que a assombrava? Ela voltou para sua mesa. Tentou se concentrar no trabalho, mas era inútil. Sua mente estava em outro lugar, dividida entre a empolgação profissional pelo projeto e o medo crescente do que poderia acontecer se ela deixasse seus sentimentos falarem mais alto do que sua razão. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Mariana ficou parada na varanda olhando para as luzes da cidade que nunca dormia. Ela pensou em Rodrigo, pensou em Helena, pensou em Laura. Pensou no passado que ela havia tentado enterrar e que agora parecia decidido a ressurgir das profundezas onde ela o havia deixado. E pela primeira vez em muitos anos, Mariana se perguntou se seria possível ter uma segunda chance. Se seria possível consertar os erros do passado. Se seria possível ser feliz sem destruir tudo ao seu redor. Mas a resposta para essas perguntas ainda estava envolta em sombras, esperando o momento certo para se revelar. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, visitas técnicas ao edifício Santa Clara, levantamentos estruturais, estudos de viabilidade e sessões intermináveis de brainstorming com a equipe. Mariana se jogou no trabalho com uma dedicação que beirava a obsessão,
como se mantendo-se constantemente ocupada, pudesse silenciar os pensamentos que insistiam em tomar conta da sua mente sempre que havia um momento de silêncio. Mas não importava o quanto ela tentasse, não conseguia ignorar o fato de que, a cada reunião com Rodrigo, a conexão entre eles se aprofundava. Não era apenas atração física, embora isso definitivamente estivesse presente de uma forma que Mariana não experimentava há anos. Era algo mais profundo, mais perturbador. Eles pensavam de forma similar, compartilhavam o mesmo senso de humor. Rodrigo tinha uma sensibilidade para a arquitetura e preservação histórica que surpreendia Mariana, e ela descobriu que ele havia estudado história da arte antes de partir para a administração de empresas, o que explicava muito sobre a forma como ele enxergava o projeto do edifício. Durante as visitas ao prédio, eles caminhavam juntos pelos corredores antigos, subiam as escadas de mármore desgastado pelo tempo, examinavam os detalhes em arte deco nas portas de bronze, os vitrais coloridos que ainda resistiam nas janelas superiores, os pisos de mosaico que contavam histórias silenciosas de décadas passadas. E em cada um desses momentos, Rodrigo contava memórias da infância, de quando visitava o edifício com o pai, de quando corria pelos corredores vazios, imaginando que era um explorador descobrindo um castelo antigo. Meu pai adorava este lugar, Rodrigo disse em uma tarde chuvosa de abril, enquanto eles estavam no último andar, diante de uma janela panorâmica que dava vista para a Paulista inteira. Ele sempre dizia que os edifícios antigos têm alma, que eles guardam a energia de todas as pessoas que passaram por ali, de todas as histórias que aconteceram dentro de suas paredes. Mariana olhou para ele, vendo a emoção genuína nos olhos escuros, a forma como a voz dele ficou mais baixa, mais íntima. Eu acredito nisso também, ela respondeu suavemente. É por isso que a preservação histórica é tão importante. Não estamos apenas salvando estruturas físicas, estamos salvando memórias, identidades, pedaços da nossa história coletiva. Rodrigo a olhou de uma forma que fez o coração de Mariana disparar. É exatamente isso. Você entende. A maioria das pessoas não entende, mas você entende. Houve um momento de silêncio carregado entre eles, com apenas o som da chuva batendo contra os vidros antigos. Mariana sentiu que deveria dizer algo, quebrar aquele momento antes que ele se tornasse algo impossível de ignorar, mas não conseguiu. Ficou ali, olhando para Rodrigo, sentindo algo crescer dentro dela, algo que ela havia jurado nunca mais permitir. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio, pigarreando levemente e voltando a atenção para as plantas arquitetônicas que Mariana havia trazido. Então, sobre o auditório no terceiro andar, eles voltaram ao profissional, mas algo havia mudado. Uma linha havia sido cruzada, mesmo que silenciosamente, mesmo que nenhum deles admitisse em voz alta. Naquela mesma semana, Helena ligou para Mariana convidando-a para um jantar na casa dela no sábado. Era algo que acontecia regularmente. Helena adorava receber amigos, cozinhar, transformar sua casa em um espaço acolhedor cheio de risadas e conversas que se estendiam pela madrugada. Mariana aceitou, como sempre aceitava, mas dessa vez com uma ansiedade que não conseguia disfarçar nem para si mesma. A casa de Helena ficava em um bairro nobre na zona oeste de São Paulo, uma construção moderna e elegante, com jardim amplo, piscina e uma área gourmet onde ela adorava fazer seus jantares. Quando Mariana chegou no sábado à noite, trazendo uma garrafa de vinho e um buquê de flores, encontrou a casa já cheia de convidados. Havia colegas da clínica de Helena, alguns amigos em comum da época da faculdade, Laura ajudando a mãe a servir as entradas. E para a surpresa e o terror secreto de Mariana, Rodrigo estava lá também. Ele estava na área gourmet, ajudando a cuidar da churrasqueira, vestido de forma casual, com uma camisa azul de botão e calça jeans, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento, e quando seus olhos encontraram os de Mariana através do vidro da janela, ele sorriu daquela forma que fazia algo se apertar no peito dela. Mari, finalmente, Helena apareceu, dando um abraço apertado na amiga. Vem, tem tanta gente querendo te ver. E você já conhece meu irmão, claro. Vocês estão trabalhando juntos no projeto. Sim, já nos conhecemos,
Mariana disse, tentando manter a voz natural. Helena a arrastou pela casa, apresentando pessoas, contando novidades, tagarelando sem parar daquele jeito animado que sempre teve. Em algum momento, Mariana se viu sentada em uma das cadeiras ao redor da mesa grande da área gourmet, com Laura sentada ao seu lado, falando empolgada sobre um livro que estava lendo. É sobre uma arquiteta que viaja pelo mundo documentando edifícios antigos, Laura explicou, os olhos brilhando. E ela descobre que sua avó, que ela nunca conheceu, também era arquiteta e havia projetado um dos edifícios mais famosos da Europa. É lindo, tia Mari. Me faz pensar muito em você. Em mim? Mariana perguntou, o coração apertando. É. Você sempre fala sobre como a arquitetura é uma forma de deixar um legado, de criar algo que vai durar além da nossa vida. Eu acho isso lindo. Às vezes fico pensando em quem eu sou, sabe? De onde venho, que características herdei. Mamãe sempre diz que eu herdei a inteligência dela e o coração do vovô. Laura sorriu, mas havia algo de melancólico naquele sorriso. Mas eu fico curiosa sobre minha família biológica também. Não que isso mude nada do amor que sinto pela mamãe e pelo tio Rodrigo. Mas é natural ter curiosidade, né? Mariana sentiu a garganta apertar. Ela queria dizer tantas coisas. Queria abraçar aquela menina e dizer que entendia, que a curiosidade era válida, que havia respostas que ela poderia dar se apenas tivesse coragem. Mas tudo o que conseguiu foi assentir levemente e segurar a mão de Laura por um momento. É muito natural ter curiosidade, Laura, e não há nada de errado nisso. Sua mãe sabe que você pensa sobre isso? Sabe, a gente conversa sobre isso às vezes. Ela é super aberta, nunca escondeu. Que sou adotada. Sempre me fez sentir segura para fazer perguntas. Mas eu também não quero que ela pense que não sou grata ou que ela não é suficiente, sabe? Porque ela é tudo para mim. Tenho certeza de que sua mãe sabe disso, Mariana disse, a voz embargada. Rodrigo se aproximou naquele momento, trazendo uma bandeja com espetinhos de carne que acabara de tirar da churrasqueira. Meninas, experimentem isso antes que o pessoal devore tudo, ele disse, colocando a bandeja na mesa. E então, olhando para Laura com um carinho óbvio, e você, mocinha, está monopolizando a tia Mari? Deixa eu conversar com ela também. Laura riu e se levantou. Tá bom, tio, vou ajudar a mamãe com a sobremesa. Rodrigo se sentou na cadeira que Laura havia deixado vago, ficando ao lado de Mariana. Havia outras pessoas na mesa, conversas cruzadas acontecendo em vários pontos, mas de alguma forma era como se só eles dois estivessem ali. Você está bem? Rodrigo perguntou baixinho, de forma que só ela pudesse ouvir. Parece um pouco distante hoje. Mariana o olhou, surpresa com a percepção dele. Estou bem, só pensativa. Sobre o projeto? Sobre muitas coisas. Rodrigo assentiu como se entendesse e ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, apenas observando o movimento da festa ao redor. Mariana, ele disse finalmente, a voz ainda baixa, carregada de algo que ela não conseguia decifrar completamente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela sentiu o coração acelerar. Pode. Você é casada? Está namorando alguém? Mariana piscou, não esperando aquela pergunta tão direta. Não, não estou envolvida com ninguém. Rodrigo assentiu lentamente, e havia algo de aliviado na expressão dele. Helena me contou que você é muito reservada com sua vida pessoal, que desde que ela te conhece, você raramente se envolve com alguém. Sua irmã fala demais, Mariana disse, mas não havia irritação na voz, apenas uma leve diversão. Ela fala porque se preocupa, diz que você é incrível, talentosa, linda, mas que se esconde atrás do trabalho, que às vezes parece que você carrega algum peso que não deixa ninguém chegar perto. Mariana sentiu os olhos arderem. Era impressionante como Helena, mesmo sem saber de nada, conseguia enxergar através das máscaras que ela usava. E você? Ela perguntou, desviando o foco para ele. Helena mencionou que você se separou recentemente. Rodrigo suspirou. Há 1 ano e meio. Fui casado por 6 anos com uma mulher que, no fim, percebemos que queríamos coisas muito diferentes da vida. Não foi ruim, não teve briga, traição, nada dramático. Apenas
Crescemos em direções diferentes. Ela queria morar fora do Brasil, seguir a carreira internacional dela. Eu não conseguia deixar São Paulo, minha família, meus negócios. Então decidimos nos separar em bons termos. Deve ter sido difícil. Foi. Mas às vezes, a coisa certa a fazer é a mais difícil. Eles se olharam e havia tantas camadas naquela troca de olhares que Mariana sentiu que estava se afogando. Foi Helena quem os interrompeu, chegando com uma travessa, enorme de tiramisu caseiro, e anunciando em voz alta que a sobremesa estava servida. A festa continuou. As pessoas comeram, riram, conversaram, e conforme a noite avançava, alguns convidados começaram a ir embora. Por volta da meia-noite, só restavam Mariana, Rodrigo, Laura e Helena. Eles estavam sentados na área externa, sob o céu estrelado, com o som suave de uma playlist de jazz tocando no som ambiente. Laura havia adormecido em uma das espreguiçadeiras, envolta em uma manta leve, respirando tranquilamente. Helena olhou para a filha com aquela ternura infinita que só uma mãe tem e sorriu. Ela cresceu tão rápido. Parece que foi ontem que a segurei pela primeira vez no colo, aquele bebezinho pequeno que cabia nos meus braços. Mariana sentiu uma pontada no peito. Você se lembra desse dia? Como se fosse hoje, Helena respondeu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Foi no dia 15 de março, há 14 anos. A assistente social me ligou dizendo que havia uma bebê que ela havia acabado de nascer, que a mãe biológica havia feito a entrega voluntária, mas não deixou nenhuma informação além das condições de saúde. Quando eu a vi pela primeira vez no hospital, Mari, eu soube que ela era minha filha. Não importava que não tivesse vindo do meu corpo. Ela era minha. Mariana estava rígida na cadeira, mal conseguindo respirar. 15 de março. 14 anos atrás, era a data, era a cidade, era tudo. Foi uma adoção rápida? Ela perguntou, a voz estranhamente neutra para o turbilhão de emoções que sentia por dentro. Relativamente. A mãe biológica havia assinado toda a documentação ainda no hospital, deixando claro que não queria nenhum contato futuro, que queria que a criança fosse adotada por uma família que pudesse dar a ela tudo o que ela não conseguiria dar. O processo levou alguns meses, mas sim, foi mais rápido do que o normal. Rodrigo, que havia ficado em silêncio ouvindo, colocou a mão no ombro da irmã. E você deu a ela tudo o que poderia dar e mais um pouco. Laura é uma menina incrível, Você é uma mãe incrível. Obrigada, Rodrigo. Você também é um tio incrível. Não sei o que seria de nós sem você, especialmente depois que o papai se foi. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mariana estava lutando para manter a compostura, para não desabar ali mesmo e confessar tudo. Era Laura. Tinha que ser Laura. Todos os detalhes batiam. Mas como ela poderia ter certeza absoluta? E se fosse apenas uma coincidência cruel? Mari, você está bem? Helena perguntou, notando a palidez da amiga. Você ficou muito quieta. Estou só cansada, Rê. Foi uma semana puxada no trabalho. Claro. Desculpa, eu falei demais como sempre. Você quer que eu chame um Uber para você? Eu levo ela. Rodrigo se ofereceu imediatamente, levantando-se. Estou indo embora mesmo e o apartamento dela fica no caminho. Mariana queria recusar, mas não conseguiu encontrar uma desculpa razoável. Ela se despediu de Helena com um abraço demorado. Deu um beijo leve na testa de Laura adormecida e seguiu com Rodrigo até o carro dele, um sedã preto e elegante estacionado na rua. O trajeto até o apartamento de Mariana foi feito em silêncio inicialmente, com apenas o som do trânsito noturno de São Paulo, preenchendo o espaço. As ruas estavam mais vazias a essa hora, as luzes dos postes criando padrões hipnóticos de luz e sombra dentro do carro. Mariana. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio quando pararam em um semáforo vermelho. Eu preciso ser honesto com você. Ela te olhou, o coração disparando. Desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. Ele continuou, mantendo os olhos fixos no semáforo, como se fosse mais fácil dizer aquelas palavras sem olhar diretamente para ela. Sei que é complicado.
Sei que trabalhamos juntos, que você é a melhor amiga da minha irmã, que há 1000 razões para isso não ser uma boa ideia. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava ser honesto. O semáforo ficou verde e ele voltou a dirigir, mas o silêncio agora era carregado de uma tensão completamente diferente. Rodrigo, Mariana disse, a voz saindo, mais fraca do que ela pretendia. Você não precisa responder agora, ele a interrompeu gentilmente. Não estou pedindo nada, só estou sendo sincero sobre o que sinto. E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Podemos continuar trabalhando juntos profissionalmente sem problemas. Eu sei separar as coisas. Mas Mariana sabia que ela não conseguiria separar, porque ela sentia o mesmo, sentia de uma forma tão intensa que assustava, e era exatamente por isso que era impossível. Quando chegaram ao prédio dela, Rodrigo estacionou em frente à entrada e se virou para olhá-la. Obrigada pela carona, Mariana disse, a mão já na maçaneta da porta. Mariana, espera. Ela parou olhando para ele. Eu disse que você não precisa responder agora, mas eu gostaria muito de te ver fora do contexto profissional. Jantar, café, uma caminhada no parque, qualquer coisa. Você toparia? Mariana fechou os olhos, lutando contra tudo que sentia. Rodrigo, eu não posso. Há coisas que você não sabe, coisas do meu passado que complicam tudo. Então me conta, ele disse simplesmente. Me deixa conhecer você de verdade. Não apenas a arquiteta brilhante que todos veem, mas a Mariana completa, com tudo que ela carrega. E foi naquele momento, com aquele homem gentil e sincero pedindo para conhecê-la de verdade, que Mariana percebeu o tamanho do buraco em que havia se metido. Porque como ela poderia contar? Como poderia revelar que 15 anos atrás ela havia traído a confiança da melhor amiga de uma forma imperdoável? Como poderia contar que havia engravidado e entregado a criança para a adoção sem nunca olhar para trás? Como poderia contar que essa criança provavelmente era Laura, a sobrinha que ele tanto amava? Eu preciso ir, ela disse, abrindo a porta do carro. Mariana. Ela parou mais uma vez, sem se virar. Eu vou esperar. Quando você estiver pronta para conversar, para confiar em mim, eu vou estar aqui. Mariana saiu do carro e entrou no prédio sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos dele em sua nuca. Quando chegou ao apartamento, trancou a porta, apoiou as costas contra ela e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia passado 15 anos construindo uma vida baseada em silêncios e segredos. Uma vida onde ninguém se aproximava demais, onde ninguém fazia perguntas difíceis, onde ela controlava cada narrativa sobre quem era e de onde vinha. Mas agora, com Rodrigo entrando em sua vida, com Laura crescendo e fazendo perguntas sobre suas origens, com Helena sendo tão feliz e completa, sem saber da verdade que poderia destruí-la, Mariana sentia as paredes que havia construído começarem a rachar, e ela não sabia se conseguiria impedir que tudo desmoronasse. Nos dias seguintes, Mariana tentou manter distância de Rodrigo, limitando suas interações ao estritamente profissional. Mas era impossível. Eles tinham reuniões diárias, precisavam tomar decisões juntos, coordenar equipes, e cada encontro era uma tortura doce. Ela via a forma como ele a olhava, notava os pequenos gestos de atenção, a consideração, o respeito genuíno que ele tinha por suas ideias e opiniões. E quanto mais ela conhecia Rodrigo, mais se apaixonava. Não era apenas atração, era admiração, compatibilidade, o reconhecimento de alguém que poderia ser um parceiro verdadeiro, não apenas romântico, mas em todos os aspectos da vida. Mas o peso do segredo era sufocante. Em uma quinta-feira à tarde, 3 semanas após o jantar na casa de Helena, Mariana estava sozinha no edifício Santa Clara, fazendo um levantamento fotográfico detalhado quando ouviu passos ecoando pelo corredor vazio. Era Rodrigo. Ele não estava previsto para estar ali naquele dia. Oi, ele disse, parando na porta da sala onde ela estava. Espero não estar atrapalhando. Não, tudo bem, eu estava só tirando umas fotos para a documentação. Rodrigo entrou na sala, olhando ao redor com aquela expressão pensativa que ela já conhecia bem. Sabe,
Eu tive uma ideia. Para o café no térreo, pensei em fazer uma curadoria especial de arte local. Artistas paulistanos, não necessariamente famosos, mas talentosos. Dar visibilidade para quem está começando. O que você acha? Acho uma ideia linda, Mariana respondeu sinceramente. Transforma o espaço em algo mais do que apenas comercial. Dá propósito. Exatamente. Eles ficaram em silêncio, à luz da tarde, entrando pelas janelas sujas e criando padrões dourados no chão. Mariana, Rodrigo disse a voz mais séria. Você está me evitando. Ela não negou. Não adiantava negar. Estou. Por quê? Porque é complicado, Rodrigo. Muito complicado. Tudo que vale a pena é complicado. Não é só isso. Há coisas que eu fiz, decisões que tomei, erros que cometi. Se você soubesse, talvez não olhasse para mim da mesma forma. Rodrigo deu alguns passos em direção a ela, parando a uma distância respeitosa. Mariana, eu não sou ingênuo. Sei que todo mundo tem um passado, que todo mundo carrega arrependimentos. Mas o que importa é quem você é hoje. E a pessoa que eu conheço é íntegra, dedicada, sensível, inteligente. O que quer que tenha acontecido antes, não muda isso. Você não entende. Envolve sua família. Envolve Helena. A expressão dele mudou, ficando mais séria. O que envolve Helena? Mariana sentiu que havia falado demais. Ela balançou a cabeça. Eu não posso contar. Pelo menos não agora. Então, quando? Quando você vai confiar em mim? Não sei se posso, Rodrigo. Não sei se posso arriscar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e então disse algo que partiu o coração de Mariana. Você não está protegendo você nem minha irmã, Mariana. Você está se escondendo. Há uma diferença. Ele se virou e saiu da sala, deixando Mariana sozinha com suas fotografias, suas plantas arquitetônicas e o peso esmagador da verdade que não conseguia revelar. Naquela noite, Mariana fez algo que não fazia há 15 anos. Ela pegou uma caixa velha que guardava no fundo do armário, uma caixa que nunca abrira desde que se mudou para São Paulo. Dentro havia documentos, fotografias antigas e entre eles um envelope amarelado pelo tempo. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e tirou o único registro que tinha da filha que entregara para a adoção. Uma fotocópia da certidão de nascimento provisória antes da adoção ser finalizada. Não havia foto, não havia nome, apenas uma data, 15 de março, há 15 anos, e uma cidade, São Paulo. As lágrimas caíram sobre o papel manchando a tinta já desbotada. Mariana sabia o que precisava fazer. Precisava ter certeza. Precisava confirmar se Laura era realmente sua filha biológica antes de tomar qualquer decisão sobre Rodrigo, sobre o futuro, sobre qualquer coisa. Mas como? Como descobrir sem destruir tudo? A resposta veio alguns dias depois de uma forma que ela não esperava. Helena ligou dizendo que Laura havia começado um projeto escolar sobre genética e árvores genealógicas e estava curiosa sobre fazer um teste de DNA para descobrir suas origens étnicas. Como mãe adotiva, Helena achava importante apoiar essa curiosidade, mas também estava um pouco apreensiva sobre o que Laura poderia descobrir ou como poderia se sentir. Mari, eu sei que é meio bobo, mas estou nervosa. E se ela descobrir algo e isso mudar a forma como ela me vê? E se ela quiser procurar a família biológica e eles não quiserem conhecê-la? Mariana, do outro lado da linha, estava paralisada. Laura te ama. Nada vai mudar isso. Eu sei, racionalmente eu sei. Mas o coração de mãe tem esses medos, sabe? Sei, Mariana sussurrou. E foi assim, naquele momento, que uma ideia terrível e necessária começou a se formar na mente de Mariana. Se Laura ia fazer um teste de DNA, talvez ela também pudesse fazer. Talvez, de alguma forma, pudesse descobrir a verdade sem precisar revelar o segredo. Ainda. Era arriscado, era antiético, era errado de tantas formas, mas era a única saída que ela conseguia enxergar. E conforme os dias passavam e o projeto do edifício avançava, e seus sentimentos por Rodrigo cresciam, e o peso do segredo se tornava mais e mais insuportável, Mariana soube que não poderia mais adiar.
A verdade estava vindo, quisesse ela ou não. E quando chegasse, mudaria tudo para sempre. O mês de maio trouxe consigo um clima mais fresco para São Paulo, com manhãs enevoadas que cobriam a cidade como um manto cinzento e tardes que alternavam entre o sol tímido e chuvas repentinas. Mariana mal notava as mudanças climáticas. Sua mente estava consumida por um único pensamento obsessivo: o teste de DNA. Ela havia comprado um kit discretamente em uma farmácia longe do seu bairro, seguindo as instruções com um cuidado quase científico, coletando a amostra de saliva, selando o envelope, enviando para o laboratório. Agora era apenas questão de esperar. Esperar pelos resultados, esperar pela confirmação que mudaria tudo ou pela negativa que a deixaria com ainda mais perguntas. Os dias se arrastavam com uma lentidão torturante. No escritório, Mariana se forçava a se concentrar no projeto do edifício Santa Clara, que estava avançando lindamente. As obras de restauro já haviam começado, com uma equipe especializada trabalhando cuidadosamente na fachada, limpando décadas de poluição e sujeira, revelando aos poucos a beleza original do Art Deco. Por dentro, os trabalhos de demolição das paredes que haviam sido adicionadas inadequadamente ao longo dos anos também progrediam, devolvendo aos salões principais suas proporções originais, grandiosas e elegantes. Rodrigo estava presente quase todos os dias, acompanhando cada detalhe, fazendo sugestões, discutindo soluções com Mariana. Desde a conversa tensa que tiveram no edifício vazio, ele havia mantido uma distância respeitosa, não voltando a falar sobre seus sentimentos, não pressionando, mas também não escondendo completamente o olhar carregado de significado que direcionava a ela sempre que seus olhos se encontravam. Em uma tarde de sexta-feira, 2 semanas após Mariana ter enviado sua amostra de DNA, ela e Rodrigo estavam no 3º andar do edifício, discutindo o layout do futuro auditório. Havia plantas espalhadas sobre uma mesa improvisada, amostras de materiais, estudos de acústica, e eles estavam tão absortos na discussão técnica que não perceberam quando Helena entrou no andar, trazendo Laura com ela. Surpresa! Helena anunciou alegremente, fazendo os dois se virarem sobressaltados. Eu estava passando aqui perto depois de buscar a Laura na escola e pensei em dar uma espiadinha no projeto. Espero que não estejamos atrapalhando. Claro que não, Ré. Rodrigo respondeu, indo abraçar a irmã e depois Laura. Vocês sempre são bem-vindas. Mariana observou a cena com um aperto no peito. A forma como Rodrigo interagia com Laura era linda de se ver. Havia um carinho genuíno, uma cumplicidade, uma proteção que ia além do papel de tio. Ele realmente amava aquela menina como se fosse sua filha. Tia Mari. Laura veio correndo e abraçou Mariana com aquele entusiasmo característico da adolescência. Que lugar incrível! Eu nunca tinha vindo aqui. É lindo, não é? Mariana respondeu, retribuindo o abraço, tentando não pensar em todas as vezes que segurou aquela menina e se perguntou se estava abraçando sua própria filha. Rodrigo me contou que vai ter uma biblioteca aqui. É verdade? É, sim. 3 andares completos de biblioteca, com áreas de leitura, salas de estudo, até um acervo especial de livros raros. Os olhos de Laura brilharam. Eu vou passar todos os meus fins de semana aqui quando abrir. Helena riu e passou o braço pelos ombros da filha. Não duvido nada. Você e seus livros. Elas ficaram mais uns 20 minutos com Helena fazendo perguntas sobre o projeto e Laura explorando os espaços com uma curiosidade encantadora. Quando finalmente se despediram e saíram, Mariana e Rodrigo ficaram em silêncio por um momento. Ela é especial, Mariana disse suavemente, ainda olhando para a porta por onde Laura havia saído. É, minha irmã teve muita sorte em tê-la. Ou talvez Laura tenha tido sorte em ter Helena como mãe. Rodrigo a olhou de uma forma pensativa. Você fala sobre isso com tanta emoção, sobre adoção, sobre maternidade. Mariana sentiu o sangue gelar. É um tema que me toca, ela disse, tentando manter a voz neutra. Acho que a maternidade em todas as suas formas é algo muito poderoso. Você quer ter filhos algum dia?
A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. É complicado. Tudo com você parece ser complicado, Mariana. Não havia acusação na voz dele, apenas uma tristeza resignada. Eu sei, e me desculpa por isso. Você não precisa se desculpar. Só queria que confiasse em mim o suficiente para me deixar entrar. Mariana respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Rodrigo, pode me encontrar para jantar hoje à noite? Fora do trabalho, fora do contexto da sua família, só nós dois. Eu preciso conversar com você sobre algumas coisas. A expressão dele mudou imediatamente, uma mistura de surpresa e esperança. Claro, que horas? 8 horas? Conheço um restaurante discreto na Vila Madalena. Eu te encontro lá. O resto da tarde passou em uma névoa ansiosa. Mariana voltou para o escritório, terminou algumas pendências e então foi para casa se preparar. Ela tomou um banho demorado, escolheu com cuidado um vestido simples, mas elegante em tom vinho, deixou os cabelos soltos, aplicou uma maquiagem suave. Olhando-se no espelho, tentou ensaiar mentalmente o que diria, como começaria a conversa, como explicaria 15 anos de silêncio e segredos. Mas não importava quantas vezes ela tentasse formular as palavras, nada parecia adequado. O restaurante que ela havia escolhido era pequeno e aconchegante, com iluminação baixa, mesas de madeira rústica e uma atmosfera intimista que parecia perfeita para conversas difíceis. Mariana chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. Rodrigo apareceu pontualmente às 8, vestido de forma casual, mas impecável, com uma camisa preta e calça jeans escura. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, ele sorriu, e naquele sorriso havia tanta esperança que ela sentiu o coração apertar de culpa antecipada. Eles pediram a comida, fizeram uma conversa leve inicialmente, mas a tensão era palpável no ar. Finalmente, depois que o garçom serviu o vinho e se afastou, Rodrigo se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Então você disse que precisava conversar sobre algumas coisas. Estou te ouvindo. Mariana tomou um gole de vinho, mais para ganhar tempo do que por vontade de beber. Rodrigo, antes de eu começar, preciso que você entenda que o que vou te contar não é fácil para mim. São coisas que eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para Helena. E quando eu terminar, você vai entender por que isso complica qualquer possibilidade de algo acontecer entre nós. A expressão dele ficou séria, mas não havia julgamento, apenas atenção. Pode contar. Eu prometo te ouvir sem interromper. Mariana respirou fundo e começou. Quando eu tinha 20 anos, ainda no 3º ano da faculdade, eu cometi um erro terrível. Um erro que me persegue até hoje e que moldou todas as minhas escolhas desde então. Ela pausou, reunindo coragem para continuar. Na época, eu era muito próxima de Helena. Éramos praticamente inseparáveis, e ela estava namorando um rapaz chamado Bruno. Eles namoravam há 2 anos. Era um relacionamento sério. Bruno era carismático, engraçado, atencioso. Ele tratava Helena bem, era gentil comigo também, sempre incluindo a melhor amiga da namorada nos passeios e encontros. Rodrigo continuava em silêncio, mas Mariana podia ver que ele começava a entender para onde aquela história estava indo. Helena passou por um momento muito difícil naquela época. A mãe de vocês ficou muito doente, lembra? Rodrigo assentiu. Ele tinha 24 anos na época, já estava começando sua carreira, mas lembrava perfeitamente do susto que a doença da mãe havia causado na família. Helena ficou devastada. Ela passava os dias no hospital, mal conseguia se concentrar na faculdade, estava emocionalmente destruída. E eu tentava ajudar, tentava estar presente, mas eu era jovem demais, não sabia lidar com aquilo tudo. Mariana parou mais uma vez, as mãos tremendo levemente. E Bruno também estava perdido. Ele queria ajudar Helena, mas não sabia como. Ela se afastou dele emocionalmente, mergulhou na dor e ele começou a procurar consolo em outro lugar. Começou a conversar mais comigo, a se abrir comigo. E eu, estúpida, confundi aquilo com conexão verdadeira. A vergonha era quase física, pesando sobre seus ombros. Nós nos envolvemos.
Foi breve, intenso e completamente errado. Durou menos de 2 meses. E durante esse tempo, eu olhava para Helena todos os dias. Via ela sofrendo pela mãe, confiando em mim como sua melhor amiga. E eu estava traindo essa confiança da pior forma possível. Rodrigo tinha os maxilares tensos, mas continuava ouvindo. Quando sua mãe finalmente melhorou e recebeu alta, Helena começou a se recuperar emocionalmente. Ela voltou a se abrir para Bruno. E foi aí que eu e ele percebemos a enormidade do que havíamos feito. Terminamos imediatamente. Ele nunca contou para Helena e eu também não contei. Mas não foi só isso, Mariana continuou, a voz ficando mais baixa. Algumas semanas depois de terminar com Bruno, eu descobri que estava grávida. Rodrigo arregalou os olhos, claramente não esperando aquela revelação. Eu tinha 20 anos, Rodrigo. Estava no 3º ano da faculdade, sem dinheiro, sem estrutura, e havia engravidado do namorado da minha melhor amiga. Eu entrei em pânico. Não contei para ninguém. Nem para Bruno, nem para Helena, nem para minha família. Escondi a gravidez durante meses, usando roupas largas, inventando desculpas. E quando o bebê nasceu, as lágrimas começaram a cair, mas ela continuou. Quando a bebê nasceu, eu olhei para aquele rostinho perfeito por apenas alguns segundos antes de assinar a documentação de entrega voluntária para a adoção. Eu não quis saber o nome que dariam a ela, não quis saber quem a adotaria. Apenas assinei os papéis e saí do hospital como se pudesse deixar aquilo tudo para trás. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu nunca deixei para trás. Carreguei isso todos os dias durante 15 anos. A culpa, a vergonha, a dor de saber que havia uma criança no mundo que veio de mim e que eu abandonei. E eu construí uma vida inteira em torno desse segredo. Nunca me permiti me aproximar de ninguém. Nunca me permiti ter um relacionamento sério, porque como eu poderia? Como eu poderia deixar alguém me conhecer de verdade carregando isso? Mariana olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. E então, há alguns meses, você entrou na minha vida. E pela primeira vez em 15 anos eu senti algo. Eu quis me abrir. Eu quis tentar. Mas então, eu descobri que você é irmão de Helena. E tudo ficou ainda mais complicado porque... Ela pausou, hesitando. Por quê? Rodrigo a encorajou gentilmente. Porque há uma possibilidade de que a filha que eu entreguei para a adoção seja Laura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou completamente imóvel, processando aquela informação. As datas batem, Mariana continuou. Sua voz agora apenas um sussurro. O local bate. Os detalhes que Helena me contou sobre a adoção batem. Eu não tenho certeza absoluta ainda. Eu fiz um teste de DNA e estou esperando os resultados, mas... Rodrigo, existe uma grande chance de que a menina que você ama como sobrinha seja minha filha biológica. E se for, como isso fica? Como eu posso estar com você sabendo disso? Como eu posso olhar para Helena e não contar? Como eu posso olhar para Laura e não revelar? Rodrigo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Meu Deus, Mariana, isso é... Eu sei. É muito. É demais. E é por isso que eu não posso corresponder aos seus sentimentos. Não até eu descobrir a verdade. E mesmo depois, eu não sei se poderei. Porque se Laura for minha filha, Helena merece saber. Mas se eu contar, perco a melhor amiga que já tive. Perco a confiança de vocês. Perco tudo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o vinho no copo à sua frente. Você carregou isso sozinha por 15 anos, ele finalmente disse, a voz carregada de emoção. Carreguei. Mariana, olha para mim. Ela ergueu os olhos esperando ver raiva, decepção, talvez até repulsa. Mas o que viu foi compaixão. O que você fez com Bruno foi errado. Eu não vou fingir que não foi. Você traiu a confiança da minha irmã de uma forma grave. Mas, Mariana, você tinha 20 anos. Você estava assustada, perdida e tomou decisões ruins em um momento de fragilidade. Isso não define quem você é hoje. Rodrigo, deixa eu terminar. Sobre a gravidez, sobre ter entregado sua filha para a adoção,
Isso não foi um erro, foi uma decisão difícil, corajosa até. Você reconheceu que não tinha condições de criar uma criança e deu a ela a chance de ter uma vida melhor. E se essa criança for realmente Laura, então você deu a ela a melhor mãe que ela poderia ter. Deu a ela minha irmã que a ama mais do que tudo neste mundo. As lágrimas caíam livremente agora pelo rosto de Mariana. Mas e Helena? Como eu conto isso para ela? Não sei. Mas sei que quando os resultados do teste chegarem, se confirmarem que Laura é sua filha, você não pode continuar carregando isso sozinha. Helena vai ficar chocada, talvez até magoada inicialmente, mas ela é uma pessoa boa. Ela vai entender. E mais importante, ela vai querer que você faça parte da vida de Laura, da forma como Laura quiser. E quanto a nós? Mariana perguntou quase com medo da resposta. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Mariana entre as suas. Eu não vou mentir e dizer que isso não complica as coisas. Complica muito. Mas, Mariana, o que eu sinto por você não mudou. Se alguma coisa, só aumentou. Você é ainda mais corajosa do que eu imaginava. E se você me der uma chance, se você me deixar estar ao seu lado enquanto você navega por isso tudo, eu prometo que estarei aqui. Não importa o que aconteça. Mariana não conseguiu segurar mais. Ela deixou as lágrimas caírem, anos de dor e solidão finalmente encontrando uma saída. Rodrigo se levantou, veio até o lado dela e a puxou para um abraço apertado. Ali, no canto daquele restaurante discreto, Mariana finalmente permitiu que alguém a segurasse enquanto ela desabava. Os dias seguintes foram estranhos, mas também curiosamente libertadores. Mariana havia contado seu segredo pelo menos para uma pessoa, e o céu não havia desabado. Rodrigo continuava ao lado dela mais presente do que nunca, mais respeitoso, dando a ela o espaço que precisava para processar tudo. No trabalho, eles mantinham o profissionalismo, mas havia uma nova camada de intimidade que não existia antes. Pequenos olhares cúmplices, conversas mais profundas durante os almoços, mensagens de apoio durante o dia. E então, em uma terça-feira de manhã, 3 semanas depois do jantar revelador, Mariana recebeu um e-mail do laboratório. Os resultados do teste de DNA estavam prontos. Ela estava em casa quando o e-mail chegou, ainda de pijama tomando café. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a xícara ao pegar o celular. Respirou fundo diversas vezes antes de clicar no link e inserir a senha para acessar os resultados. A tela carregou devagar, cada segundo parecendo uma eternidade. E então ali estava, em letras pretas sobre fundo branco, frias e objetivas. Correspondência genética detectada, índice de parentesco, mãe e filha. Probabilidade, 99,9%. Laura era Laura. Mariana segurou o celular contra o peito e deixou as lágrimas caírem mais uma vez. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram também de alívio. Alívio por finalmente ter certeza. Alívio por saber que sua filha havia crescido amada, protegida, feliz. Alívio por saber que Helena, sem saber, havia cuidado do bebê que ela não conseguiu cuidar. Ela pegou o telefone e ligou para Rodrigo. Ele atendeu no segundo toque. Mariana, tudo bem? Os resultados chegaram, ela disse, a voz embargada. É ela. Laura é minha filha. Silêncio do outro lado da linha. Então, a voz dele, suave e firme. Onde você está? Em casa. Estou indo aí. 20 minutos depois, Rodrigo estava na porta do apartamento dela. Mariana abriu e ele a puxou para um abraço sem dizer nada. Às vezes as palavras eram desnecessárias. Eles se sentaram no sofá e Mariana mostrou os resultados. Rodrigo leu tudo com atenção e, quando terminou, pousou o celular na mesa de centro e olhou para ela. E agora? Agora eu preciso contar para Helena. Quer que eu esteja lá quando você contar? Mariana pensou por um momento. Não. Acho que precisa ser só eu e ela, pelo menos inicialmente. Eu traí a confiança dela, então preciso ser eu a dar a cara à tapa. Você não está mais sozinha nisso, Mariana. Lembra disso? Ela pegou a mão dele e entrelaçou os dedos.
Eu sei, e não faço ideia do que fiz para merecer sua compreensão, mas sou grata por ela. Você não precisa merecer, Mariana. Afeto não se merece. Ele simplesmente existe ou não existe, e eu escolho estar ao seu lado. Naquela tarde, Mariana ligou para Helena e marcou um café no dia seguinte, quarta-feira, em um lugar tranquilo perto da clínica dela. Helena aceitou animadamente, sem suspeitar de nada, e Mariana passou o resto do dia e a noite toda ensaiando mentalmente o que diria, como começaria, como explicaria. 15 anos de mentiras por omissão. Na manhã de quarta-feira, ela se vestiu com um vestido simples, prendeu os cabelos, aplicou apenas um pouco de rímel. Não queria parecer que estava tentando impressionar ou se esconder. Queria apenas ser ela mesma, vulnerável e honesta. O café era um estabelecimento charmoso em Pinheiros, com mesinhas na calçada e um ambiente descontraído. Helena já estava lá quando Mariana chegou, sorrindo e acenando animadamente. Mari, que saudade! Você anda tão ocupada com o projeto que mal te vejo mais. Elas se abraçaram e se sentaram. Pediram café e pão de queijo, conversaram sobre amenidades por alguns minutos, mas Mariana sabia que precisava chegar ao ponto antes que perdesse a coragem. Eu preciso te contar uma coisa, algo muito importante e muito difícil. A expressão de Helena mudou imediatamente, ficando preocupada. Você está bem? Está doente? Não é isso, é sobre o passado, sobre algo que eu fiz há muito tempo e que nunca tive coragem de te contar. Helena pegou a mão da amiga sobre a mesa. Mari, você está me assustando. Seja o que for, pode contar. Somos melhores amigas há tanto tempo. Não há nada que você possa dizer que vá mudar isso. Mariana desejou que isso fosse verdade. Lembra quando estávamos no 3º ano da faculdade e sua mãe ficou doente? Helena assentiu, a expressão ficando mais séria. Claro que lembro. Foi um dos piores momentos da minha vida. Naquela época, eu e Bruno, nós nos envolvemos. O rosto de Helena ficou completamente branco. Ela soltou a mão de Mariana como se tivesse sido queimada. Você e o Bruno. Eu sei que não há desculpa. Eu sei que foi horrível, traição da pior espécie. Você estava sofrendo, precisando de mim e eu... Helena se levantou da mesa, abruptamente. Você transou com meu namorado, enquanto eu estava no hospital cuidando da minha mãe que estava morrendo. Você, minha melhor amiga. As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar, mas Mariana não se importou. Por favor, senta. Tem mais. Tem algo que você precisa saber. Tem mais? Que mais pode ter? Por favor. Helena, ainda tremendo de raiva e choque, voltou a se sentar, mas manteve os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Eu fiquei grávida. Daquele envolvimento com Bruno, eu engravidei. Os olhos de Helena se arregalaram ainda mais. E eu não contei para ninguém. Escondi a gravidez. E quando o bebê nasceu, uma menina, eu a entreguei para a adoção. Foi em 15 de março, há 15 anos. Mariana viu o exato momento em que Helena conectou os pontos. A cor voltou ao rosto dela, mas agora era uma cor diferente, de compreensão e descrença misturadas. Não é possível. Eu fiz um teste de DNA, Laura é minha filha biológica. O silêncio que se seguiu foi devastador. Helena ficou completamente imóvel, como se tivesse sido congelada no tempo. Laura, ela finalmente sussurrou. Minha Laura, é sua filha. Você sabia? Todo esse tempo você... Sabia? Não, eu só suspeitei recentemente, quando você me contou os detalhes da adoção e as datas bateram. Foi por isso que fiz o teste, precisava ter certeza. Helena cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Meu Deus, Mariana, como você pôde? Como você pôde guardar isso de mim por tanto tempo? Eu tinha medo de perder você, medo de perder Laura, medo de destruir a vida dela. Ela é feliz, você é uma mãe maravilhosa. Eu não queria bagunçar isso. Helena ergueu o rosto, e havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas agora,
Você está contando. Por quê? Por que agora? Porque eu não aguento mais carregar isso sozinha. E porque Laura merece saber a verdade, se ela quiser saber. E você merece saber também. Helena ficou em silêncio por um longo momento, limpando as lágrimas, tentando processar informações demais de uma vez só. Você contou isso para alguém? Mariana hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. Contei para Rodrigo. Para meu irmão? Você contou para meu irmão antes de contar para mim? As coisas se complicaram entre eu e ele. Ele tem sentimentos por mim, e eu por ele, mas eu não podia avançar sem ser honesta sobre meu passado. Helena deu uma risada amarga. Claro que você e Rodrigo estão se envolvendo. Por que não? Já que você tem um histórico de se envolver com homens da minha família. A flechada doeu, mas Mariana sabia que merecia. Eu entendo que você esteja com raiva. Você tem todo o direito de estar. Mas, por favor, não decida nada agora. Vai para casa, processa tudo isso, e depois a gente conversa sobre o que fazer daqui para frente. Helena se levantou novamente, dessa vez pegando sua bolsa. Eu preciso ir. Eu não posso ficar aqui agora. Helena, por favor. Não, Mariana, não agora. Eu preciso de tempo. E com isso Helena saiu do café, deixando Mariana sozinha com seu café frio e o peso esmagador da incerteza sobre o futuro. Ela havia contado a verdade, finalmente. Mas o que viria depois disso ninguém poderia prever.